ACH 0051, Estudos diversificados. Bioquímica. Metabolismo de lipídios. Os objetivos da aula são saber como as gorduras são digeridas, mobilizadas e transportadas para dentro das células. É um processo bem longo e complexo só para fazer isso, colocar a gordura dentro da célula. Em seguida, essas gorduras elas serão hidrolisadas por reações químicas e você vai ter duas moléculas que serão metabolizadas, o glicerol e os ácidos graxos. Então, o glicerol tem uma via, um pedaço de via particular para ele, e os ácidos graxos têm uma via chamada beta-oxidação, que é mitocondrial. Em seguida, nós vamos calcular o rendimento de ATP produzido pela oxidação completa de um mol de ácido palmítico, um ácido graxo de 16 carbonos. Você deve se lembrar disso, né? Nesse lanche aqui, eu ainda vou insistir no hambúrguer. E esse hambúrguer aqui, ele contém 49 gramas de lipídios. Onde estão os lipídios? Irresistível combinação de 2 hambúrgueres de carne, Angus, queijo tipo cheddar, em fatias, cebola roxa, picles, tomate, alface crespa, mostarda e molho tipo maionese, um delicioso pão Angus. Então, os lipídios estão nos hambúrgueres, certo? Então, a carne tem gordura. Acho que essa é uma das principais fontes de gordura. Queijo tipo cheddar, então o queijo vem do leite, o leite tem gordura. E a maionese também. Então a maionese ela tem gordura no seu preparo. Então essas são as três fontes de lipídios desse lanche, dessa comida fast food. Na tabela nutricional da empresa, você vê aqui o teor de lipídios, né? Então você vê que ele tem 49 gramas de gordura total, que é 88% das suas necessidades diárias. Então é impossível comer 2 desses por dia. Você mais de 2, né? Você já ultrapassa esse valor. Quer dizer, é impossível comer 2, né? Porque você já tem 88% das necessidades diárias aqui. 21 gramas de gordura saturada, 1,7 de gordura trans, que isso vai, se você ingerir de forma crônica, diária, doenças cardiovasculares, e colesterol, 46% das suas necessidades diárias. Então é um lanche que realmente você come só por curiosidade e não come sempre isso, porque é perigoso. Mas a aula de hoje vai tratar disso daqui, como é a oxidação dessas gorduras saturadas, que corresponde aí a 21 gramas do lanche, e isso contém 96% das gorduras saturadas que você precisa consumir. Então você não pode comer mais de um desses por dia. Principalmente na carne, né, onde tem a fonte boa, né, de lipídio, os lipídios estão na forma de triacilgliceróis, a gente chama triglicéride também, né? Um triacilglicerol, ele é constituído por uma molécula de glicerol. Glicerol também é glicerina, né? Você já deve ter visto aqueles shampoos, as coisas com glicerina. Essa é a glicerina, glicerol. 3 carbonos, 3 OHs, OH é grupo álcool, então é o triálcool. E o que é o acil? O grupo acil é um ácido graxo, né, uma cadeia carbônica longa, C dupla O tracinho O, é isso aqui. OH menos, né? O menos. Então isso é um ácido graxo. Aqui eu tenho um ácido graxo com uma insaturação, uma ligação dupla, e aqui outro igual. Esses dois têm 18 carbonos, esse 16. Um triacilglicerol a gente já viu, né? A nomenclatura dele é 1-palmitoil, 1 é essa posição, né? 1, 2, 3. Isso aqui é palmitoil, que é o ácido palmítico de 16 carbonos. 1-palmitoil, 2, 3, 2, 3, que são essas posições aqui. Dioleil, 2 oleil, isso é um oleu, é um ácido oleico, o ácido derivado do azeite de oliva. Glicerol, que é essa parte aqui. Então, 1-palmitoil, 2, 3, dioleil, glicerol. Esse é um dos ácidos graxos possíveis, triacilgliceróis possíveis, que você pode metabolizar a partir dos alimentos da dieta. Então vamos metabolizar lipídios. Logo de cara, quando você ingere lipídios, há um problema, que é um problema que você já conhece muito bem.
água e óleo não se misturam. Então os lipídios eles são insolúveis em água e você é um percentual muito alto em água. Então, como que nós faremos para esses lipídios serem solubilizados? Então isso é um problema que tem que ser contornado. Como que as gorduras digeridas são mobilizadas e transportadas para dentro das células? Então essa é a pergunta que a gente quer responder. A gente já tem aí o problema da solubilidade. Então, esse é um esquema. Aqui você tem o estômago do indivíduo, a pessoa comeu, a dieta com lipídios ela entrou aqui, aí ela entra no intestino delgado. Logo aqui tem uma coisa chamada vesícula biliar, que ela está em contato com o fígado que manda as coisas para cá, né? Na vesícula biliar eu tenho sais biliares. Então, os sais da bile emulsionam as gorduras da dieta no intestino delgado, formando micelas. O que é isso? Vamos ver. Esse é um sal da bile, clássico, ácido taurocólico. Você deve se lembrar, isso é um lipídio. É um lipídio do tipo do colesterol, né? Então eu tenho bastante carbono aqui, um esqueleto de carbono enorme, pelo menos esse lado aqui, né? Só carbono. Aqui essa porção só carbono. E eu tenho algumas coisas polares aqui, OH, OH, OH. Então eu tenho, entre aspas, né, cabeças polares e um corpo apolar. Isso é um lipídio. Porém, esse é um lipídio, ele tem uma carga aqui, negativa, né, esse sulfato. E isso daqui faz dele mais solúvel em água. Eu posso representar um sal da bile de forma genérica assim, onde a porção hidrofóbica, que é a região que tem o carbono, eu vou representar assim, com esse amarelo. E a porção hidrofílica eu vou representar desta forma, com essas bolinhas verdes. Então você consegue ver aí que é uma substância que tem duas propriedades, né? Hidrofóbica e hidrofílica. Então ela interage com lipídios, também interage com a água. E aqui está nosso glóbulo de gordura, que é formado lá no seu estômago, e isso entra no intestino delgado. Sem o ácido taurocólico, isso passa reto e você teria uma diarreia bem desagradável. Mas com o ácido taurocólico, então esse glóbulo interage com milhões de moléculas de ácido taurocólico que você secreta no intestino delgado a partir da vesícula biliar. E forma-se isso daqui. Eu tenho gotículas de óleos emulsionadas. Então percebe que o que acontece? O ácido taurocólico ele interage com coisas hidrofóbicas, que é o glóbulo de gordura. Então todas as porções amarelas apontam para aquilo que também é hidrofóbico, a gordura. Enquanto que as bolinhas verdes apontam para fora, que é onde tem a água. Isso é uma micela. Então eu vou ter micelas de vários tamanhos, né? Dependendo do tamanho do glóbulo de gordura. Mas o que é interessante é que agora a gordura que era insolúvel em água, ela se tornou solúvel em água, porque ela está protegida pelas moléculas de ácido taurocólico. O nome dessa estrutura, em que eu tenho lipídios se associando, enfim, eu tenho moléculas que têm porção hidrofóbica e hidrofílica, se associando a lipídios, é micela. E a gente já viu isso na aula de membranas, né? Então, na aula de membranas a gente viu para lipídios de cadeia carbônica longa, né? Então aqui é uma cabeça polar, cauda apolar. Igualzinho, a mesma coisa. Então você faz isso. Pessoas que têm problema na digestão de lipídios têm que tomar moléculas que são análogos a esses sais biliares. Então, primeira parte da digestão cumprida. Agora, já no intestino delgado, então isso aqui já passou, está solubilizado, esses lipídios vão para cá, né? Lipases intestinais degradam esses triacilgliceróis. Então, lipase é, como o nome sugere, a enzima que degrada lipídio. Esse é um lipídio. Então, aqui o meu triacilglicerol, né? O glicerol, CCC, os oxigênios. Ele desenhou estiloso assim, então ele colocou um dos radicais acil para cá e dois para lá. Eu tenho meu triacilglicerol aqui. Então a lipase ela vai retirar o primeiro, tirou o R3 daqui, né, ó. Abriu aqui. Liberou um lipídio.
forma diacilglicerol, 2-acilglicerol. Aí, se ela continuar fazendo isso, ela vai formar o monoacilglicerol. E se ela continuar fazendo isso, ela vai produzir só glicerol e os 3 ácidos graxos. Então, o que a lipase faz isso? Ela simplesmente retira o ácido graxo da sua ligação do tipo éster, né, com o glicerol. O que acontece em seguida é a absorção em si. Então, esses lipídios, agora na forma de ácidos graxos, eles conseguem ser absorvidos pela mucosa intestinal. Então, eles entram na célula e, curiosamente, são convertidos novamente em triacilgliceróis. Então, você vê que interessante? Primeiro você solubilizou, desmontou o triacilglicerol e remontou o acilglicerol. Tem razões para isso, né? A célula ela prefere trabalhar com coisas dessa natureza e também pelo fato de que é a forma que a célula se organiza para distribuir os lipídios pelos tecidos. Bom, os triacilgliceróis, agora remontados, né, eles são incorporados com colesterol e apolipoproteínas em partículas denominadas quilomicrons. E aí está 1 quilomicron para você. Vamos detalhar um pouco isso daí. Essa é a estrutura de 1 quilomicron. O que você vê aqui? Você vê uma monocamada fosfolipídica, tá vendo? Cabeça polar em azul, cauda apolar. Então a monocamada não é uma bicamada, é monocamada, a cabeça polar e a cauda polar, e você vê que a cauda polar são 2 lipídios, né? Eu tenho uma apolipoproteína. Essas apolipoproteínas são proteínas que ficam na superfície dos quilomicrons e elas permitem reconhecimento nos destinos dos tecidos-alvo que elas se encontram. Essas apolipoproteínas são importantíssimas, né? Tem doenças, por exemplo, doença de Alzheimer, que as pessoas têm problema exatamente aqui. Então imagina, né? Toda essa transação de lipídios na célula é muito vital. E a gente sabe que se eu tiver gordura saturada formando esses agregados, nessas monocamadas, eu vou ter uma coisa dura, e isso não é bom. Então, o que acontece? O corpo ele vai mesclar nessa monocamada moléculas de colesterol livre, que é o que você vê aqui. Então, isso é colesterol, todas essas pontinhas vermelhas. E o colesterol, nós vemos isso no exercício, ele aumenta a fluidez da membrana, no caso da monocamada também. E aqui dentro eu tenho o meu triacilglicerol, que ele representa como esse 3zinho aqui. Tem vários deles aqui. Então é um pacote de triacilglicerol. E eu tenho alguns ésteres de colesterol para tornar isso um pouco mais maleável. Então significa que essa partícula ela não é dura como uma bolinha de gude. Ela é muito mais parecida com aquelas bolinhas de exercício da mão que você aperta. Então ela contrai. Se ela passar por um vaso e esse vaso for muito estreito, ela consegue se contrair para poder passar por ele. Então essa que é a importância de você ter todas essas coisas aqui, colesterol na monocamada e o éster de colesterol aqui no meio dos triacilgliceróis. Algumas imagens. Então essa é a imagem do quilomicron por microscopia eletrônica. Então ele está aumentado 60.000 vezes. Essa é a imagem da Very Low Density Lipoprotein, a lipoproteína de densidade muito baixa. Você vê que ele é um pouco menor. É um outro tipo de partícula, né, com lipoproteína que você produz. Esse é o LDL, Low Density Lipoprotein, a lipoproteína de baixa densidade. É menor. Está na mesma escala, é menor que o VLDL, certo? E esse é o HDL. Está na mesma escala e é menor que o LDL, bem menor que o VLDL. Você já deve ter visto em alguns exames de sangue, né, em que o pessoal fala o colesterol ruim, LDL, e o colesterol bom. É isso aqui. Nada mais é que uma estrutura dessa daqui. E por que que esse seria o colesterol bom? Você consegue só pelo tamanho inferir isso. Veja, se você vai percorrer todos os vasos e a microvasculatura do corpo, quanto menor você for, melhor.
você vai ter menos chance de, por exemplo, entupir um vaso. Então, por isso que o ideal é nós termos um metabolismo que favoreça a formação de HDL e não LDL, né? É bom ter mais lipoproteínas de alta densidade. Continuando, o quilomicron agora ele vai fazer a sua viagem pelo corpo, atingir vários tecidos, né? Então eles vão se mover pelo sistema linfático, corrente sanguínea, chega no outro tecido, aí eu vou ter uma lipoproteína lipase, que é ativada por ApoC2, ela é ativada pela apolipoproteína do quilomicron no capilar sanguíneo. E ela converte triacilglicerose em ácidos graxos de glicerol. Aquela história, né? Vamos desmontar eles antes de absorver. Então a lipoproteína lipase está aqui, chega isso daqui, essa porção aqui, a apolipoproteína ativa ela, e isso tudo aqui é hidrolisado em ácidos graxos e glicerol, que entram nos tecidos. Bom, o que a lipoproteína lipase faz? Você já sabe. Ela pega um triacilglicerol e hidrolisa as três ligações, esta e essa, e produz glicerol e 3 ácidos graxos. São essas coisas aqui, são essas 4 moléculas que entram na célula. E uma vez lá, você já imagina o que vai acontecer, né? O ácido graxo entra e ele tem vários destinos. Um é o que eu vou tentar mostrar para você. Ele é usado para fazer produzir energia, por exemplo, para você. Ou ele é armazenado na forma de triacilglicerol. E em geral ele é armazenado em células específicas chamadas adipócitos. E ele é usado em outras células chamadas miócitos, que são as células musculares, da contração muscular. Então, ácidos graxos eles podem ser oxidados no miócito ou armazenados no adipócito. Então, é exatamente assim que, a partir da dieta lipídica, nós construímos, nós armazenamos lipídios em nosso tecido adiposo. Então, imagine, eu não metabolizei o lipídio aí ainda. Tudo que você viu nesse slide foi a mobilização, solubilização, a mobilização deles, armazenagem e entrada na célula. E dá um trabalho considerável, né? Devido ao fato de serem moléculas insolúveis em água. Mas o nosso sistema, nosso corpo humano aí, conseguiu resolver isso muito bem ao longo da evolução. Ok, agora você tem glicerol e ácidos graxos. Então eu tenho que metabolizar essas coisas dentro do corpo. Então vamos começar pelo glicerol. Este está aí, o glicerol, né? 3 carbonos, 3 OHs. O glicerol, ele será alvo de uma enzima chamada glicerol-quinase. Uma quinase é uma enzima que gasta ATP. Então ela vai pegar o ATP, fosforilar o glicerol. Então veja, na posição 3 dele, ó, 1, 2, 3, eu tenho agora um fosfato que veio do ATP. ATP é adenosina trifosfato. Ele tem 3, ele deu 1, virou adenosina difosfato, ADP. E aí eu produzi L-glicerol 3-fosfato. Ok. Isso é bom? Com esse fosfato aqui, eu já consegui impedir que ele vá embora da célula, certo? Eu posso aproveitar isso, porque como isso é negativo, e o fosfolipídio da membrana é negativo, o glicerol não sai mais. Agora, glicerol fosfato 3-desidrogenase é uma enzima que usa NAD+ como cofator. Então, NAD, a gente sabe, né, quem retira elétrons das moléculas. Ele vai retirar elétrons do glicerol 3-fosfato e produzir NADH. Quando ele faz isso, ele vai pegar esse OH aqui e transformar numa cetona e produzir dihidroxiacetona fosfato. Então, são 2 etapas, né? Na primeira eu fosforilo e na segunda eu produzo dihidroxiacetona fosfato. Aí você deve se perguntar, mas o que que eu faço com dihidroxiacetona fosfato? Bom, não sei se você lembra, na via glicolítica existe uma enzima chamada triose fosfato isomerase, que converte dihidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato.
Aldeído é esse grupo aqui, né? C-O-H. Então estou pegando essa partezinha aqui que é um álcool e convertendo em aldeído. E aí eu produzi D-gliceraldeído 3-fosfato. Esse D-gliceraldeído 3-fosfato ele pode ter pelo menos dois destinos. Um que é a glicólise, já que eu disse que isso é da via glicolítica, ou que em geral é o que acontece, a gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de precursores não glicolíticos. Essa glicólise, né? Então deixa eu te mostrar onde que essas coisas estão entrando. Aqui está o dihidroxicetonofosfato, triosfosfato isomerase. Então, desculpa pela forma que eu representei, mas é para preservar aquilo que você viu no slide anterior. Então, o glicerol está aqui, glicerol quinase fosforila ele e glicerol 3-fosfato deshidrogenase produz dihidroxicetonofosfato. Triosfosfato isomerase converte tudo isso em gliceraldeído 3-fosfato. Quando você está no jejum, sem comer, é óbvio, né? Eu não vou descer aqui pela glicólise, né? Principalmente se eu fizer isso no fígado. Eu vou subir pela gliconeogênese para produzir glicose, secretar no sangue para alimentar o cérebro. Mas no momento em que você está precisando de energia, principalmente no tecido muscular, né? Isso daí pode ser usado para gerar ATP. Então vem para cá, né? Desce e gira, produz piruvato. E aí entra no ciclo de Krebs, essa história toda você já conhece. Cadeia de transporte de elétrons, síntese de ATP. Agora, como e onde os triacilgliceróis são metabolizados? Porque essa parte aí foi só do glicerol e foi razoavelmente fácil explicar para você. Os ácidos graxos são metabolizados na organela da respiração, na mitocôndria que está indicado aqui. Então, mais uma vez, temos compartimentalização celular. Lembra? Glicólise é no citosol. Para eu poder retirar o fosfato do glicose 6-fosfato, eu estou no retículo endoplasmático, que aí eu consigo secretar a glicose, né? Gliconeogênese é uma parte na mitocôndria, uma parte no citosol, e a degradação de lipídios é exclusivamente no citosol, em humanos. Essa é uma imagem da mitocôndria por microscopia eletrônica, então ela está bem ampliada aqui. A mitocôndria é uma organela que tem duas membranas. A membrana mitocondrial externa, indicada em azul, a membrana mitocondrial interna, indicada em lilás. Dentro da membrana mitocondrial interna, eu tenho uma matriz, que é um gel de proteínas e outras biomoléculas aqui. Quem estudou o metabolismo dos ácidos graxos foram Eugene Kennedy e Albert Lehninger. Albert Lehninger é o autor do livro Princípios de Bioquímica de Lehninger. Um excelente livro se você quiser se aprofundar mais nos assuntos desta disciplina. Bom, Lehninger e Kennedy estabeleceram o seguinte, que se o ácido graxo tem menos de 12 carbonos, ele entra direto na mitocôndria, sem problemas. Mas se ele for muito grande, se ele tiver 14, geralmente tem mais, né, de 14, é necessário uma coisa chamada lançadeira de carnitina. Então eu tenho que transportar o ácido graxo para o interior da organela. E isso requer o uso dessa lançadeira. Mas antes disso, antes de poder usar a lançadeira, eu tenho que fazer uma coisa chamada ativar o ácido graxo ou formar acil-CoA. Como isso é feito? Isso é um ácido graxo. Esse R representa aquela cadeia carbônica longa. C-O- é um ácido carboxílico, né? Daí que você fala que é ácido graxo. E esse é o ATP, adenosina trifosfato. O que acontece? Esse oxigênio aqui, ele se liga nesse fosfato e essa ligação entre oxigênio e fosfato é destruída porque a enzima acil-CoA sintetase ela estabiliza essa transição e produz acil-adenilato, que é um grupo de ácido graxo ligado a uma adenosina. E isso tudo está ligado à enzima, né? Por causa dessa adenosina aqui. E como eu libero isso daqui, eu acabo formando essa molécula chamada pirofosfato, que é um fosfato inorgânico com dois fosfatos ligados. Em seguida, coenzima A, sim, aquela coenzima A que você já conhece, ela ataca esse carbono e isso daqui sai. Então eu formo
né, graças à ação da acil-CoA sintetase, AMP, porque já que ele perdeu 2, né, então agora ele é adenosina monofosfato, AMP e acil-CoA. Essa é a ativação do ácido graxo. Agora, observe isso daqui. Tudo isso são equilíbrios, né? Todas essas reações são equilíbrios. Então eu posso voltar daqui, eu volto para cá e daqui eu volto para cá. Então eu nunca avanço. Como que eu asseguro que avanço? Bom, a natureza fez o seguinte: eu não posso permitir que isso volte. Então o que ela faz? Ela pega essa ligação do pirofosfato aqui e quebra e produz 2 moléculas de fosfato inorgânico. E essa reação é irreversível. Você vê que só tem uma setinha e não tem uma seta de equilíbrio. Aí sim, como eu consumo isso, eu não deixo voltar, porque eu não tenho esse cara para encaixar aqui de volta, né? Então essa é a forma de você se comprometer com a formação do acil-CoA, que é a molécula que é transportada na mitocôndria. Formei acil-CoA. Agora a gente vai entrar na mitocôndria com ácido graxo, que está acil-CoA, né? Que está a mitocôndria. Eu estou detalhando um pedacinho da mitocôndria aqui para você. Quem transporta ácido graxo para a mitocôndria é a carnitina. Essa é a carnitina, a molécula de carnitina. Então você vê que ela tem um grupo amino quaternário aqui, que é uma amina ligada a 4 carbonos, né, carga positiva, e um grupo ácido carboxílico e um álcool, OH. Então o que acontece? Aqui está meu ácido graxo e a carnitina. Ácido graxo, ele vai perder o acetil-CoA, o acetil-CoA, ele vai embora, né? A coenzima A, desculpa, ele vai perder, e carnitina combina com o grupo acetil, formando acil-carnitina. E então, eu estou numa membrana externa mitocondrial, e uma enzima chamada carnitina aciltransferase 1 é responsável por essa conversão. Então, ela reage carnitina com acil-CoA, e produz coenzima A e acilcarnitina. Acilcarnitina, sim, entra, passa pelo espaço intermembranar, passa pela membrana mitocondrial interna e quem permite isso é uma molécula transportadora, né, uma proteína transmembrana, e aqui está a minha acilcarnitina do lado interno. Do lado interno eu tenho coenzima A reage com carnitina, você já deve imaginar que é o inverso dessa reação. Né? Aí eu vou produzir acil-CoA e carnitina. Quem faz isso é uma enzima chamada carnitina aciltransferase 2. Então, a aciltransferase 1, ela liga carnitina e acil-CoA. A aciltransferase 2, ela cliva a ligação entre carnitina e acil-CoA. E aí a carnitina retorna para transportar o próximo ácido graxo. E esse ciclo se repete enquanto houver ácido graxo aqui do lado externo, próximo à membrana mitocondrial externa. Agora sim eu estou pronto para metabolizar ácido graxo. Vamos fazer uma pausa para você recapitular. Você comeu o sanduíche lá, o pão, o hambúrguer. Então o lipídio entrou. Você mastigou e o lipídio não se combina muito bem com a água, você teve que solubilizar com os sais biliares, desmontou com a lipase, remontou, colocou no quilomicron, distribuiu pelos tecidos, desmontou de novo com outra lipase ativada por apolipoproteína e alguns desses lipídios ainda tiveram que ser ativados para depois, pela lançadeira de carnitina, entrar na mitocôndria. Nós ainda não metabolizamos o ácido graxo. Então é muito complexo isso, né? Então você vê que metabolizar lipídio não é fácil. E vocês vão ver que inclusive gasta energia. Embora renda muito mais energia do que gasta. Ok, ácido graxo está pronto para uso. Agora sim, vamos oxidá-lo. São 3 estágios para a oxidação completa de um ácido graxo. Então isso aqui é a representação de um ácido graxo de 16 carbonos, que é o ácido palmítico. Né? Aqui é C dupla O menos. E os carbonos. Os ácidos graxos, eles são metabolizados em pares de carbono. Então vai ser sempre assim, de 2 em 2. 2, 2, 2, 2, 2. Eu vou clivando num processo chamado beta-oxidação. À medida que eu clivo de 2 em 2, eu produzo moléculas de acetil-CoA. Quantas? 8. 8 acetil-CoA.
você sabe muito bem onde vai parar esse acetil-CoA. Acetil-CoA ele vai para o ciclo do ácido cítrico. É exatamente o ciclo de Krebs, né? E aí eu vou produzir CO2, e aqui ele representa elétrons, né? Porque alguém está pegando elétron, a gente sabe quem que é, NADH e o FADH2. Esses elétrons vão estar aqui, no NADH e FADH2. Esses elétrons, eles são entregues à cadeia de transporte de elétrons que vai transformar ADP em ATP. Então é assim que você usa o ácido graxo para gerar energia, né? E enquanto isso, o aceptor final de elétrons, oxigênio, recebe os elétrons e vira água. Vamos ver essa primeira etapa aqui, o estágio 1. Beta-oxidação. Esse é o ácido palmítico, C16, tem 16 carbonos. Na imagem, você vê que é destacado aqui o CoA e essa região aqui. Então, isso daqui é o grupo acil, né? C-O. Esse primeiro carbono depois da C-O é chamado carbono alfa. O segundo carbono é chamado beta. Então, eu vou prestar muita atenção nisso, a esse grupo acil alfa e beta. A primeira enzima da degradação de ácidos graxos se chama acil-CoA desidrogenase. Ela é uma enzima que contém FAD como o seu cofator. Então, FAD retira elétrons. E o que essa enzima vai fazer? FAD vai ser convertido em FAD-H2 e exatamente entre a minha ligação entre alfa e beta, eu vou formar uma ligação dupla. Olha, C-O, alfa, beta, formei uma ligação dupla. O que eu fiz? Eu retirei elétrons. Pode ver que aqui, ó, CH2, CH2. Agora só tem um H, porque os dois Hs estão aqui. Mas para eles virem aqui, eu tive que roubar elétrons com FAD+. E aí, a partir de palmitoil-CoA, eu produzi trans-delta-2 enoil-CoA. Então, eu tenho esse enoil-CoA aí. Significa ligação dupla, né? Essa ligação dupla aqui. Não terminou. Então, em seguida, a enoil-CoA hidratase, que é uma enzima que depende de água, ela vai hidratar essa ligação. O que é hidratar a ligação? Ela vai colocar um OH de um lado e o H do outro. Então, ele coloca o OH, né? Lembra-se que é H2O, né? H+, mais OH-. O OH ele vai colocar no carbono beta, tá aqui. Por isso se chama beta-oxidação, né? Tá aqui, beta. E no alfa eu coloco o H, voltou a ser CH2, tá aqui. O nome disso é L-beta hidroxiacil-CoA. Depois da hidratase, uma enzima chamada beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, que usa NAD+, como cofator, ela irá oxidar isso daqui. O que é oxidar um álcool? Quando você oxida um álcool, NAD+ vira NADH e o álcool vira uma cetona, C-O. Então é exatamente isso, COH virou C-O. Oxidar é retirar elétrons, né? Então eu vou retirar esse elétron aqui, o hidrogênio, certo? Eles estão aqui. E eu formei C-O. Esse carbono está mais oxidado em relação a esse, por isso se chama beta-oxidação. Agora, parem um pouco, olha isso aqui. Acil-CoA, né? C-O, CH2, C-O, CH2. Isso é igual, certo? É igualzinho. Então, agora, essa molécula de beta-cetoacil-CoA vai reagir com a última enzima da beta-degradação, que se chama acil-CoA acetiltransferase, ou tiolase. E um acil-CoA vai entrar aqui. Eu já tenho isso daqui, ó, CH2, C-O, isso é acetil-CoA. E agora vai entrar um CoA aqui para pegar com esse grupo. E aí eu produzi um acetil-CoA, que é esse, que está destacado em rosa, e o outro CoA se ligou aqui, nesse grupo acetil, ó, C-O tracinho, está aqui. E agora o meu ácido palmítico, que era C16, perdeu 2 e virou C14. E aí é cíclico, né? C14 ele volta para cá, vira C12, C12 volta para cá, vira C10, assim sucessivamente, até eu ter C4, e no C4 eu vou produzir acetil-CoA e mais um acetil-CoA. E aí eu degrado
com 4 enzimas o ácido graxo. Então o número de enzimas é pequeno, né? O que nós fizemos aqui? Uma oxidação com FAD, uma hidratação, outra oxidação com NAD e a reação com acetil-CoA, a transferência com CoA. E aí você converteu todos os ácidos graxos em acetil-CoA e formou FADH2 e NADH. Sim, é exatamente o que você pensou. Esses caras aqui vão para a cadeia respiratória. É isso mesmo. Bom, vamos falar em termos de quanto se ganhou com isso. Qual é o rendimento de ATP obtido a partir da oxidação de 1 mol de ácido palmítico, C16? Então vamos lá, rendimento da oxidação de 1 mol de ácido palmítico. Primeira etapa, o ácido palmítico vai produzir 8 acetil-CoA. Então eu tenho aqui a reação que eu acabei de mostrar para vocês, certo? E eu vou produzir FADH2 e NADH e acetil-CoA. É isso que eu estou produzindo a cada volta em que o meu ácido graxo passa, meu acetil-CoA, desculpa, passa por essas reações. Então vamos lá. Eu comecei com C16. C16 produziu C14 e um acetil-CoA. Está aqui. Aí o C14 ele vai dar uma volta e vai produzir um acetil-CoA, vira C12, que dá mais uma volta, produz um acetil-CoA, C10, C8, C6, C4 e C4 ele vai produzir 2 acetil-CoA. Como ele é 4, né, eu vou ter, aqui seria, eu não teria R, né, seria CH3, então a mesma coisa que clivar aqui, eu produzo esse e mais o próximo. Então no C4 eu produzo 2 acetil-CoA. Se você somar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acetil-CoA. Quantas voltas eu dei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que isso aqui é a primeira volta. Então vai ser 8 acetil-CoA, 7 FADH2, 7 NADH. Logo, a equação geral para a degradação do ácido palmítico é essa aí. Palmitoil-CoA mais 7 coenzimas A, mais 7 FAD, mais 7 NAD+, mais 7 águas, né, da hidratase, produziu 8 acetil-CoA, 7 FADH2, 7 NADH e 7 H+. Então esses são os produtos da minha beta-oxidação. Está na minha planilha lá, fase 1, 7 NADH, 7 FADH2. Vamos para a segunda parte. A segunda parte é pegar esse acetil-CoA e rodar o ciclo do ácido cítrico. Então, o ciclo do ácido cítrico, em cada volta, ele produz 3 mols de NADH e 1 mol de FADH2 e 1 mol de GTP. São 8 acetil-CoA, então vai girar isso 8 vezes. Então, é 8 vezes 3, 24, mais 8, mais 8. Está aqui, 24 NADH, 8 FADH2, 8 GTP. Vamos somar 1 com 2 para ver o que nós temos. Nós temos 7 mais 24, 31 NADH, 7 mais 8, 15 FADH2 e 8 GTP. 8 GTP a gente sabe que vai virar ATP. Né? Etapa 3. Eu vou reoxidar NADH e FADH2 pela cadeia de transporte de elétrons. Então, só lembrando, né? NADH doa seus elétrons para o complexo 1, que doa os elétrons para a coenzima Q. Succinato se torna em fumarato na succinato deshidrogenase, FAD-H2 vira FAD e doa seus elétrons para a coenzima Q. Coenzima Q doa os elétrons para o complexo 3, que doa os elétrons para o citocromo C, que doa os elétrons para o complexo 4, que doa os elétrons para o aceptor final, que é o oxigênio que forma água, o oxigênio da sua respiração. Paralelamente ao transporte de elétrons, eu bombeio prótons dos complexos 1, 3 e 4 e deixo espaço entre membranas mais positivo que a matriz. Quando esses prótons retornam, eles giram a subunidade FO da ATP sintase e na subunidade F1 ADP é convertido em ATP, em energia. Então vou produzir bastante energia, né? Bom, de uma forma aproximada, isso é a forma que você encontra nos livros mais antigos, 1 mol de NADH é 3 mols de ATP. 1 mol de FADH2
é 2 mols de ATP. Então agora eu só tenho que pegar isso daqui e multiplicar, né? 31 por 3, 15 por 2, deu esses valores, 93 e 30. Finalmente eu somo tudo que está em vermelho, né? 93 ATPs mais 30 ATPs mais 8 ATPs, 131 ATPs. Para aqui, pense um pouco. Lembra que eu tive que ativar o ácido graxo para formar uma ACIL-CoA? Então isso aqui é um ATP, né? Eu hidrolisei o ATP. Era um ATP e já não é mais, agora ele virou um AMP. E isso daqui eu também tive que hidrolisar. Então, no fim das contas, eu gastei 2 ATPs, um aqui e outro aqui. Aí você vai dizer, opa, peraí, mas isso aqui não é um ATP. Não, mas é uma ligação de energia. Por quê? Lembra, ADP vira ATP. E eu apenas adiciono um fosfato. E já considero, né, um ATP por ligação de um fosfato. Então, cada fosfato desse contém a energia necessária para fazer um ATP. Então, se eu clivo um pirofosfato, eu vou ter que gastar um ATP para fazer isso de novo. Então, eu tenho que descontar do meu rendimento, né, 2 ATPs que foram gastos na formação do ACIL-CoA, que foi aquilo que foi metabolizado. Então, se você vai descontar esses 2 ATPs, você vai ficar com 129. Interessante isso, né? Rende muita energia oxidar lipídio. E isso mostra para você por que você tem reservas no tecido adiposo. Você é feito para isso. Você é feito. Nós somos o povo das longas jornadas. O ser humano ele armazena lipídio para poder fazer jornadas muito longas. Ele tem reservas energéticas preciosas no tecido adiposo. E o fato da gente ter se envolvido numa sociedade que é bastante sedentária nos prejudica bastante, né? A gente vê aí o número de doenças associadas a isso daí. Mas olha o que você tem à sua disposição, né? Pensa nisso. Então significa que você tem energia bastante para fazer várias trilhas aí e conhecer esse país maravilhoso que é o Brasil. Então, rendimento final 129 ATP para oxidação completa do ácido palmítico. Exercício. Uma indicação da importância relativa de vias produtoras de ATP é o valor de V máximo de 2 enzimas. Os valores de V máximo de várias enzimas do músculo peitoral, de pombo e fazão são listados abaixo. Então tem aqui a enzima, aqui estão as enzimas, hexoquinase, lembra, primeira enzima da glicólise, glicogênio fosforilase, primeira enzima da degradação do glicogênio, fosfofrutoquinase, terceira enzima da glicólise, citrato sintase, primeira enzima do ciclo do ácido cítrico, e triacilglicerol-lipase, que é a enzima que degrada os lipídios para absorção pelas células. Aqui é o V máximo dessas enzimas para 2 animais: pombo, fazão. Ok. Pergunta 1. Discuta a importância relativa do metabolismo de glicogênio e lipídios na geração de ATP no músculo peitoral desses pássaros. Então são as enzimas músculos de peito, né? Vamos lá. Pelo que eu estou vendo aqui, o V máximo da glicogênio fosforilase do fazão é maior que o do pombo. Lembra que o glicogênio é um açúcar que você gasta na explosão. Quando você quer fazer aquele tiro de 100 metros, assim, correr bem rápido, você gasta glicogênio muscular. Então o fazão parece que ele o que indica pelo V máximo é um animal que corre. O pombo corre bem menos. E com relação aos lipídios, o fazão ele tem o V máximo 0,01 e o pombo, a triacilglicerol-lipase dele é 7 vezes maior. O fazão ele tem a citrato sintase que tem um V máximo de 15 e já a citrato sintase do pombo é 100. Por que citrato sintase é importante? Lembra, a gente acabou de ver como é que é a degradação do ácido graxo, né? Forma acetil-CoA,
Acetil-CoA vira citrato na primeira reação do ciclo do ácido cítrico, que é catalisado pela citrato sintase. Então a impressão que eu tenho é que o pombo ele degrada os ácidos graxos muito bem, porque tem bastante lipase, e já consegue fazer o ciclo do ácido cítrico funcionar muito mais rápido. Finalmente, se eu degradei o glicogênio aqui, né, eu tenho 120, né, maior que isso daqui. Olha só que interessante, o fazão, a fosfrutinase é uma enzima da glicólise, né? É muito alta em comparação à enzima de glicólise de pombo. Então a impressão que eu tenho é que parece que o fazão, o negócio dele é gastar açúcar, gastar glicogênio pela glicólise e fazer aqueles movimentos de explosão. E o pombo não, o esquema dele é longas jornadas, é o que os dados estão sugerindo. Então ele fala, compare o consumo de oxigênio nesses dois pássaros, o que você acha? Lembra que o oxigênio ele é consumido quando eu reoxido NADH e FADH2 na cadeia respiratória. O pombo ele metaboliza bastante lipídios, bem mais, né? E o lipídio produz muito mais NADH e FADH2. Então é óbvio que, pelo que eu estou entendendo aí, o pombo consome mais oxigênio que o fazão, que degrada poucos lipídios. Julgando-se pelos dados da tabela, qual dos dois pássaros está mais adaptado a voo de longa distância? Então é aquela coisa que eu falei, qual é o animal desenhado pela natureza para fazer, ou selecionado, né, ao longo da evolução, para fazer longas jornadas? Você vê pelo V máximo das enzimas, né? Então, citrato sintase é maior, triacilglicerolipase é maior. Então, o pombo ele foi selecionado ao longo da evolução para ser o animal das longas jornadas. Então, os pombos eles voam longas distâncias. O fazão ele não voa muito, não. Ele é um animal de correr mesmo. Depois você dê uma olhada, para quem não conhece, né? Olha no Google Imagens o fazão. É um animal muito bonito, inclusive. Resumo. As gorduras são emulsionadas pelos sais biliares, digeridas por lipases, transportadas em lipoproteínas até os tecidos, que as utilizam como fonte de energia ou armazeno. Então, esses são dois destinos possíveis, né? Você vai usar como fonte de energia se você estiver fazendo a longa jornada, fazendo um exercício aeróbio moderado. Por isso que é importante você fazer essas caminhadas, fazer trilha, isso é muito bom para você. O glicerol, por ação da glicerol quinase, da glicerol 3-fosfato deshidrogenase, entra no metabolismo celular ou pela via glicolítica ou pela gliconeogênese, né? A gente viu o glicerol, ele vai entrar lá, vai virar glicerol 3-fosfato. Em geral, se você está sem se alimentar, você vai usar ele para produzir glicose, pela gliconeogênese. A beta-oxidação dos ácidos graxos inclui reações de oxidação, hidratação, hidrogenação e transferência, formando unidades de acetil-CoA. 4 reações, não é muito complexo. E vai gerar bastante acetil-CoA e bastante coenzimas reduzidas. E finalmente, o rendimento de ATP produzido pela oxidação completa de 1 mol de ácido palmítico é 129 ATP. Então, você consegue ver aqui que é possível produzir muito mais energia a partir de ácido graxo. Depois faça uma continha, isso é um exercício que eu passo para você. Pega um ácido graxo de 6 carbonos e faz a mesma coisa. Por que eu falo 6 carbonos? Para comparar com a glicose, que também tem 6 carbonos. Você vai ver que o ácido graxo de 6 carbonos produz mais ATP que a glicose, pela via glicolítica, ciclo de Krebs, oxidação completa, né? Então, sem dúvida, os ácidos graxos eles contêm a grande quantidade de energia necessária para suas atividades. Concluo assim a aula de metabolismo de lipídios.